Bom dia, André. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional FM. Bom dia, internautas na nossa página no Facebook Regional FM Descalvado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aí do Jornal da Regional. Quem já estava acompanhando as informações, agora ao vivo também no nosso Facebook, na nossa live. Hoje, dia 20 de março. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Descalvado, Argeu Rischini, também o diretor-geral Diego Lastosa e também a Aline Carlos, agente de contratação da Câmara Municipal. E hoje nós vamos estar falando então sobre a reforma, da Câmara Municipal, o que foi gasto, o que era preciso fazer. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para estar fazendo aqui para eles, aproveitem a oportunidade hoje pelo nosso WhatsApp, da Regional FM, o 996410535, ou então pelo nosso Facebook, na página mesmo, na nossa live, você pode estar participando ao vivo com a gente na nossa live. Deixa lá sua pergunta, sua dúvida, que a gente passa aqui para eles, tá bom? Sejam bem-vindos, então, Argeu Rischini, também Diego Lastosa, Aline, um bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, Mônica. Tudo bem? Bom dia, Mônica, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, então, começar a nossa entrevista de hoje, o nosso bate-papo para tirar as dúvidas da população, né? Acho que é legal, é bacana a gente esclarecer essas dúvidas, né, Argeu? Com certeza. Com certeza. Vamos lá, então. Começar nosso bate-papo. Dou sempre uma enroladinha aqui para dar tempo da galera chegar no Facebook, na nossa live, para acompanhar, para não perder o início. Depois, quem chegar depois, tem também a nossa live salva. Assim que acabar a nossa live, a gente salva lá na página, no Facebook Regional FM Descalvado e também no YouTube Regional Notícias. Quem quiser acessar também no YouTube, acessa lá depois da nossa entrevista. Tem todos os nossos bate-papos lá também. Vamos lá, então, começar o nosso bate-papo de hoje aqui no Jornal da Regional. Gostaria de começar perguntando para vocês, vamos começar com a nossa pauta, qual a necessidade da reforma da Câmara Municipal, que é o que as pessoas têm mais perguntado aqui para nós durante o jornal, durante os nossos bate-papos, as nossas entrevistas. Sim. Ô, Mônica, primeiramente queremos agradecer você pela oportunidade, o Lucas que está aqui, obrigado, Lucas, em especial o Marcos Strozzi, que é nosso amigo, o Eduardo Sajorato, que está fazendo um programa de sábado, Câmara em Destaque. Parabéns, Du, pelo programa, trazendo informações do que acontece no Legislativo, que isso é muito importante, que muitas pessoas às vezes não vão à sessão, não assistem, não tem acesso. Ele faz o resumo. Então, parabéns, Du, parabéns, Marcos, parabéns a todos. Ao André também, se eu estiver me esquecendo de alguém, me desculpa. E estamos aqui hoje com o presidente da Câmara, com o Argeu, com a Aline, que é agente de contratação. A gente vai explicar um pouquinho da necessidade da reforma. Tudo que foi feito lá era extremamente necessário em virtude das condições que estavam no prédio, tá? Eu vou passar a palavra para o presidente, porque quando ele entrou como presidente, foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou, olha, precisamos reformar isso. Não podemos deixar ruir, cair, é patrimônio público, né? A ideia partiu dele, então? Do presidente. Ele entrou, ele já observou esses pontos, ele falou assim, olha, não posso deixar como está. Porque isso é público e a gente tem que zelar pelo bem público. Está sob minha responsabilidade, ele me disse. Falei, então ótimo, presidente. Veja o que você quer fazer, a gente está aqui para isso. Vamos trabalhar, vamos melhorar e fique à vontade, presidente, pode ir. Bom dia a todos, bom dia, Mônica, bom dia, Lucas. Então, a necessidade da reforma é o seguinte, o prédio acho que já tem mais de 20 anos que foi construído e até hoje pouco foi feito. Nós tinha lá... Quando eu entrei, a primeira coisa, inclusive eu citei para outros presidentes a respeito da energia solar. Hoje nós já colocamos energia solar em primeiro lugar, que muita necessidade, uma economia muito boa para a Câmara. E a reforma, quando chovia dentro do prédio, era um absurdo. Tanto o problema do telhado, o problema dos vitrô, das bases das venezianas, foi visto isso, que a umidade era muito dentro. Do lado externo da Câmara tinha uma terra que era grama, como não foi muito cuidada, não foi bem cuidada, acabou sendo um lugar que quando chovia não conseguia nem passar. Foi feito um muro de arrimo para tirar as umidades que estavam dentro do plenário, inclusive. Essa é uma parte externa. Parte interna do plenário era um carpete que dava de 20 anos atrás. Você imagina como que estava a situação lá dentro. Nossa. Então, era muita necessidade. E também a Câmara, que nem assim, a Câmara foi reformada, não foi só para os vereadores. Nós temos lá bastante pedido, bastante empresa que faz as reuniões lá, as escolas, a faculdade, as formaturas de fim de ano de escola. Sim. Então, a própria prefeitura, população que acompanha a população também. que acompanha.
Então a Câmara não, às vezes a gente fala, muitas conversas aí, foi reformada, a Câmara não é só para vereador. É mais, eu acredito que usa quase mais as empresas que pedem para a gente deixa fazer, a parte de formatura de escola, as audiências públicas, são tudo feitas lá na Câmara. Então, hoje, a gente viu a necessidade de fazer uma reforma para acolher melhor esse pessoal aí. E a parte de interna, inclusive nós estamos ainda acabamos a primeira etapa, né? Ainda não acabou ainda. Mas tem mais coisa para fazer ainda. Coisas. Nós estamos com o problema do ar-condicionado, já está certo, só está faltando... a gente tem que dar... As empresas não entregam, não tem pronta entrega por causa de ser grande, mas já está comprado, a Aline está em cima disso aí. Hoje nós estamos já fazendo, a Aline já está fazendo as cotação por causa da imagem, as transmissão, que o pessoal está reclamando. Então isso é para melhor. E a reforma para conforto para o pessoal também que fica ali dentro, né? Para os funcionários. Sim. É isso aí a reforma. Eu acho que foi muito... Eu acho que está sendo muito válida, né? Por causa da situação que estava a Câmara. Que faz... Acho que a pintura na Câmara de 20 anos acho que foi feita uma vez só. Partes lá de dentro, interno, carpete, você vê, de 20 anos atrás. E as poltronas que estavam quebradas também? As poltronas, inclusive as poltronas vai comprar novas também. Porque tinha muitas quebradas. Isso. E a gente vai modificar, como mudou o piso, vamos mudar também o estilo das poltronas. Na verdade, foi feito um estudo, né? Sim. E não teve como reaproveitar as que estavam, né? Devido ao tempo, né? O desgaste por ser madeira e o novo piso não teria como reaproveitá-las. Então, fazendo um estudo, né, prévio, a gente identificou a necessidade de comprar umas novas. E aí a gente já está, né, caminhando, seguindo o nosso cronograma de compra, de cotação, de processo licitatório, para adquirir as novas poltronas. Então, vai mudar todas elas, é isso? Todas elas. Para padronizar, entendi. Né? Senão fica diferente. Uma cor azul, outra branca. Inclusive, e o piso também não dá certo, né? Não, inclusive, Mônica, entendi. Inclusive a gente não tinha cadeira para obesos e para deficiente físico. Hoje vai ter. Vai ter também, isso é muito importante. Entendeu? Isso é importante. Mônica, só um adendo, a Câmara Municipal hoje, ela não é só para os vereadores, ela se tornou uma casa de eventos, há muitos anos, na verdade. Isso data há muito tempo. Não tem em Descalvado um local com uma estrutura como a Câmara tem. Então, como o presidente Argel falou, as empresas pedem à Câmara para palestra, para treinamento de funcionário, ou para receber alguém de fora. Grandes empresas, inclusive multinacionais. As escolas pedem. Tem que estar em ordem, né? A faculdade pede. Sim. Escritores vão fazer o lançamento de um livro, usam a Câmara. Então, assim, tem um uso frequente a Câmara. Porque aqui em Descalvado tem o anfiteatro municipal da prefeitura. Só que não tem as condições que o prédio da Câmara tem. Então lá não é só sessão da Câmara, lá também é uma casa de eventos. Eu falo brincando, casa de eventos porque tem todo tipo de evento lá. Sim. Então tem que ter um ar-condicionado bom, tem que ter as poltronas em ordem. O piso, esse carpete foi colocado em novembro de 2003. Foi a inauguração da Câmara, em novembro de 2003. Estava insalubre, para falar a verdade. A gente mandou limpar tudo, só que... Não adianta só limpar. Não adianta só limpar. Cada uso que tem, as pessoas pisam, sujam. Então, assim, o granito que foi colocado foi custo-benefício. Não vai precisar nunca mais mexer pela espessura, durabilidade. Então, assim, a opção do granito foi por causa disso, para nunca mais precisar mexer no piso da Câmara. Então, foi colocado granito, então. Granito, isso. Não é barato granito, sim, mas, porém, é custo-benefício. Isso nunca mais vai precisar mexer. Você coloca foi feito uma vez só e não precisa mais mexer lá. O piso normal tem o risco de soltar isso e aquilo. O granito, a gente já não vai enfrentar esse problema, pensando no futuro. Então, a gente quer deixar em ordem lá para que a comunidade mesmo use. As associações, as entidades assistenciais usam. Então, assim, tem um uso muito frequente e essa é a finalidade de ter melhorado. Para continuar sendo uma casa de eventos. E só que nessa segunda etapa da reforma, a primeira já termina hoje, que é essa que nós estamos falando aqui hoje. Vai ter uma próxima e o presidente também chegou e falou, fim do ano as escolas usam o espaço alternativo, que é aquela parte onde dá para estacionar os carros, que é coberto. Isso, a parte do lado, né? Isso. Eles usam para formatura de fim de ano. O grande problema, o piso lá é inadequado.
bloquete intertravado, né? Então tem problema de queda, quem caminha sobre ele, principalmente mulher que usa salto e tal. E lá é muito quente. Então, assim, o presidente me falou, vamos colocar climatizadores. Para quê? Formatura das escolas públicas municipais e outros eventos maiores podem ser realizados lá. Já que é uma casa de eventos, vamos preparar aquele espaço para servir melhor aí a comunidade. Porque quem usa mesmo é a comunidade. Beneficiando ao município mesmo, né? O custo que as escolas teriam, né? Ou tem com o aluguel de espaço para formatura, utilizariam a Câmara, que é um espaço público, sem custo nenhum. O salão é R$2.000. E os salões existentes são locados. E não é barato. Não é barato. Né? Então, assim, já ajuda também as escolas municipais. Isso é para a população saber, porque às vezes depois o nego vai pedir para fazer casamento, não é bem assim. Não. Isso que eu ia perguntar, como que é feito. Esses usos é sem, vamos supor, a pessoa não pode fazer um evento e cobrar. Isso é gratuito. Então é um espaço para essa parte aí. Sim. Senão a gente vai receber pedidos de casamento. Como já recebemos vários pedidos lá, Mônica, só para esclarecer, quando pede, vamos supor, queremos usar a Câmara para apresentar um produto para vender lá. Não pode. Não pode. Nós temos um ato da mesa que restringe. O uso não pode ter fins lucrativos. Então, que nem escola pode usar para formatura, para palestra, faculdade usa para palestra, as empresas usam para treinamento de seus funcionários, mas jamais para fins lucrativos. Entendi. Então o pessoal não vai querer alugar lá para fazer casamento, não. Não, Festa, não é bem assim, sim, né? Aniversário. E a sessão isso. E a sessão do espaço, ela é gratuita. Entendi. Ela é gratuita. Vamos lá. E qual o valor licitado originalmente, ou seja, o valor original da obra? Mônica, é uma pergunta interessante, Eu trouxe aqui, a licitação foi feita no dia 5 de setembro de 2023. A empresa vencedora, ela cobrou o valor de R$ 396.096,81. A segunda colocada da licitação cobrou R$ 484.369,81. A terceira classificada, R$ 491.782,54. A quarta colocada, R$ 510.946,83. Uma diferença de quase R$100 mil entre a primeira e a segunda colocada. Então foi a proposta mais vantajosa que a Câmara obteve nesse certame licitatório. Aí vence a que tem o menor valor, é isso? Que apresenta o menor valor. O menor valor. E quanto já foi aditado do valor original e qual o motivo? Mônica, o primeiro aditivo foi de R$ 79.125,84, de coisas que não estavam previstas, que nós tivemos que fazer. Depois teve um outro aditivo de prazo, e o terceiro foi de prazo, né? E aditou R$ 56.101,49 e suprimiu do valor total R$ 23.313,60, totalizando. Fechou hoje, que é a entrega da obra hoje, tá? Por coincidência. Fechou em R$ 508.010,54. Ou seja, se a segunda colocada, que cobrou 484 mil e pouco, ela ia também ter que aditar. Nossa. Ia ficar um valor quase... Esse valor ia ser bem maior. Isso, esse valor ia ser bem maior. Porque esses aditivos, assim, é uma reforma. Então você começa a mexer. Alguma coisa fora nós tivemos um daquilo problema que foi... com o telhado, por exemplo. A gente achava que era trocar as calhas e as telhas. Quando foi ver, tinha que trocar as madeiras. Tinha uma parte de ripamento também que precisou trocar. Então essas coisas que aparecem em reforma. São os adicionais. São os adicionais. Quando foi retirado, né, os carpetes, identificou um desnível. Né, no auditório todo e teve que ser corrigido. E qualquer correção envolve custos, Sim, né? Isso. Então, esses aditivos se referem a isso, a coisas que não estavam previstas no projeto, imprevistos, né? E por isso o motivo dos aditivos. Sim. E até, Mônica, só comentar que a lei que nós fizemos a licitação foi com base na 8666. Ela prevê que pode aditar até 50% do valor. Por que o legislador fez isso? Porque toda reforma implica em coisas imprevisíveis. Você está quebrando a parede, você vê, precisa passar um fio aqui que não estava previsto. E a construtora, ela não tem que colocar do bolso aquilo que não está previsto. Por isso que tem o aditivo, e o legislador prevê até 50% por essas razões. É muito raro ver uma obra de reforma
sem ter aditivo por causa disso, por essas questões. E tem previsão de mais algum aditamento ou não? Não, Mônica. Tanto que a obra termina hoje. Termina hoje. Sem nenhum aditivo. O preço final é esse que nós passamos. Foi esse que você falou. E como é que se define quanto a Câmara Municipal recebe anualmente da Prefeitura? Boa pergunta, Mônica. Essa é uma pergunta muito interessante. Ó, o que acontece? A Câmara, ela não pode gastar do repasse que ela recebe, ela não pode exceder 70%. Está no artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ela não pode gastar mais de 70%. Infelizmente, isso força todo presidente de Câmara a pedir a mais, para que não exceda esse percentual de 70%. Se exceder 71%, 72%, rejeição das contas do gestor e inelegibilidade por 8 anos. Então, assim, a gente sempre tem que pedir a mais por essa questão. Muitas pessoas criticam, não, mas a Câmara pediu 4.300.000. É por essa questão. A gente não pode exceder gasto com pessoal, não pode extrapolar 70%. Por isso que a gente acaba pedindo mais. Entendi. O legislador tinha que mudar isso. É porque a Câmara, Mônica, ela é diferente da Prefeitura. A Prefeitura tem que fornecer água para a população, a iluminação pública, merenda escolar nas escolas. Então tem N serviços prestados. A Câmara é serviço apenas, né? O gasto maior dela é com folha de pagamento. Então, por essa restrição constitucional, a gente acaba pedindo além. E a gente vê também os contratos que nós já temos, né? Todos os contratos, valor da folha de pagamento, qual vai ser a revisão geral anual, que é aquele percentual que corrige a inflação, os contratos existentes. Então, todo esse cálculo chega no valor que a gente precisa. E a gente pede a mais por questão desse limite de 70%. Então é assim que é feita também a aplicação, né? Desse... tem também vamos supor, os desgastes de material, tudo, né? O equipamento. Né? De produtos, né? Para manutenção do prédio, material de escritório, de limpeza. Tudo é feito com base nesse valor que vem da Prefeitura. Custo com telefone, internet, tem os gastos, energia solar. Né? Hoje a energia ainda nós... Né? Hoje está bem dizer, está sobrando, né? Já foi feita uma economia grande aí. Está crescendo muito, né? Energia solar. Sim. Bastante. É o presente e é o futuro. É o futuro, com certeza. E quanto a Câmara Municipal receberá esse ano? Vocês têm uma previsão? Temos, Mônica. Para 2024, é R$ 5.126.530. Muito bem. E quem controla ou verifica e de que maneira os processos de licitação da Câmara? Aí já com a Aline, Mônica, que ela é agente de contratação. Ela que encabeça as compras, as licitações, que não é uma tarefa fácil, viu? Eu imagino. É tão burocrático, né? Ai, meu Deus. Bom, todos os processos licitatórios, antes deles serem publicados, eles passam por um controle previamente, né, o controle jurídico, que faz a parte do controle da parte legal de todos os processos. Temos também o nosso controle interno da Câmara, que atua fazendo essa parte de verificar se está tudo dentro da lei, se não está. E, principalmente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um órgão de controle que nos fiscaliza. E vale lembrar que, assim, todas as informações referentes ao processo, a partir do momento que o processo de licitação nasce, nós temos a obrigação, primeiro, de fornecer essas informações no portal da transparência e também passar para o Tribunal de Contas por meio de sistema. Então, está acontecendo um processo licitatório, o Tribunal de Contas tem acesso em tempo real de tudo que está acontecendo. E também, além, né, desses órgãos de controle, né, da Câmara, do controle, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, temos o cidadão, que é parte legítima para nos controlar, para nos fiscalizar, porque nós estamos falando de dinheiro público, dinheiro do povo. Controle social. Controle social, que todo cidadão é parte para ir, para perguntar, para nos questionar, pedir, né, declarações ou cópia de processo. Isso não tem nada de legal nisso. E nós também, como servidores públicos, nós nos pautamos também, toda processo licitatório, nós nos pautamos pelo princípio do interesse público e da legalidade, né? Tendo uma responsabilidade, um respeito com o dinheiro que é do povo, né? Então, nós temos esse cuidado de fazer um processo licitatório bem feito para nós termos uma proposta que atenda ao máximo a nossa necessidade com um custo-benefício menor.
tá? Então, nós, assim, quando nós fazemos, né, os processos licitatórios, a gente dá um Google, por exemplo, numa compra que, a princípio, a gente estima, vai ser por volta de R$48 mil, um exemplo que aconteceu esses dias. E nós demos início ao processo licitatório e vamos fechar por 14 mil e pouco. Olha aí. Então, um processo licitatório bem feito, que atinge, né, que prioriza a competitividade, a publicidade, acaba por adquirir uma proposta muito boa. Então, é isso que é importante, né, os trabalhos. Quando a gente nos depara com isso, né, com esse resultado, é isso que nos motiva também, né? É conseguir resultados na administração pública de forma que prioriza atenda, né, as nossas necessidades e, sobretudo, tendo um respeito pelo dinheiro do povo. Sem dúvida. E parabenizo você porque não é um trabalho fácil. Não, Mônica, é burocrático, eu sei como que é difícil. É difícil. Às vezes as pessoas reclamam, falam, mas demora. E até na prefeitura demora para comprar. Mas é porque é pela legislação. E a gente tem que atender a legislação. É tudo controlado, Isso. Né? Então acaba sendo complexo moroso em virtude disso, para atender a legislação. Muito bem, Argeu. E os vereadores estão de acordo com a reforma? Ninguém comentou nada, ninguém falou nada da reforma? Eu acredito que sim, porque uma que nem você diz aí, ninguém comentou, ninguém reclamou, e outra, é para mais conforto para eles também, né? Será que eles estão gostando da reforma? Ninguém falou nada? Então, eles não comentam, né? Então, tem que falar, se ficou bom, tem que falar, né? Até tivemos umas conversas, ninguém reclamou não, tá todo mundo... Nos bastidores a gente sente, né? Uma aprovação, um elogio. Nos bastidores a gente vê uma preocupação aí da parte deles. Também eles viram, eu acho que tem vereador lá que nem vários vereadores são mais antigos, conhecem como que estava a situação e hoje está vendo como está ficando, entendeu? Sim. Então eu acredito que eles estão vendo que é bem-vinda essa reforma aí. Com certeza. E o dinheiro que sobra da Câmara é devolvido obrigatoriamente para a Prefeitura, né? Assim como nós já tínhamos falado aqui. Há previsão de devolução esse ano e tem alguma previsão de quanto seria? Mônica, ainda a gente não tem uma previsão porque nós não sabemos quanto vamos gastar nessa segunda etapa da reforma. Ainda não sabe. Nós fizemos a primeira etapa porque nós não tínhamos dinheiro suficiente para fazer tudo que precisa fazer. Então, nós dividimos. Etapa 1, nós tínhamos 600 mil disponível. Não dá para fazer tudo. Então, etapa 1, tem etapa 2 agora. Nós temos mais 600 mil disponíveis para reforma na Câmara. Então, nós não temos... Então, fora esse valor aí, tem mais um valor para ser usado nessa segunda etapa. Agora em 2024. Entendi, isso, 2024. Essa obra que terminou... Foi de 2023. Foi 2023. Isso, exatamente. Teve início em 2023. E a gente também tem a questão do som, que muitas pessoas reclamam, né? Tava né, com presidente? problema. Sim. A transmissão. Só que não tinha como a gente comprar antes os equipamentos por duas razões. Porque nós não tínhamos disponibilidade orçamentária e financeira e porque nós precisávamos primeiro terminar o plenário. Não tem como instalar o sistema de imagem e som, depois ter que desinstalar, reformar, instalar de novo. Tem que ser feito por último, não teria lógica, é por último. Sim. Isso. Então, que nem diz, né? Que nem a turma fala, você tem que fazer a casa para depois pôr os móveis dentro. Senão não pode começar de cima para baixo. E ia ter um gasto desnecessário, contratar uma empresa para desinstalar depois e instalar novamente. Então a parte de som e imagem vai entrar nessa segunda parte agora. Isso. Nessa segunda parte. A segunda agora é o som, a imagem que é o mais necessário para os vereadores, né? Que é o trabalho deles que vai aparecer ali e a população. E depois a gente tem a pintura do prédio, do gradil de fora e o espaço alternativo. São essa previsão. Então, não tem uma previsão de custo ainda, por isso que não tem a previsão de quanto vai devolver. O ano passado, a gente gastou isso, ainda devolveu 250 mil por prefeito. Olha aí. Inclusive o que ele pediu... Mesmo com a reforma ano passado, ainda devolveu esse 250 valor. mil, que foi onde ele deu os prêmios aos funcionários do fim do ano lá, dos 100 mil, do cartão de alimentação. Sim. Essas coisas aí. Então, hoje a previsão para o ano que vem não temos ainda, mas eu acredito ainda que dá para salvar alguma coisa. Dá para salvar alguma coisa. Sim. Ô, Mônica, que a parte mais difícil acho que já foi, né? Eu acredito a mais que complexa, sim. A mais cara também. Que seria o plenário, né? E lá, esse muro de arrimo que foi feito lá, que estava um absurdo. Eu acho que agora essa parte é... Quer dizer, tudo é complicado, né? Tem que ser tudo... Inclusive o que a Aline citou aí, o exemplo dessa economia
de 48 mil para hoje faz parte do som, né, Aline? Essa parte do... Porque lá o problema é que a Câmara ela não tem um cara que é especializado em som. O que a gente tem que fazer? A gente tem que contratar um engenheiro para fazer o que tem necessidade de fazer para dar uma boa imagem, um bom som. Então tem que pagar o projeto, depois a empresa executar. E também, que a Aline falou em parte de segurança, para a gente ter uma coisa, o engenheiro que faz o projeto, ele não pode participar da execução. Para não direcionar, para não ter esses problemas. Ainda tem isso ainda. Entendeu? Isso que nós estamos fazendo. Porque gera conflito, né, de interesse. Se eu contratar uma empresa que me forneça os equipamentos de acordo com a necessidade do auditório, pode ser que ela me passe uma necessidade de acordo com o que ela tem para vender. E há conflitos de interesse. Então, por isso que tem que contratar uma pessoa para elaborar um projeto, para, vocês precisam disso, e a partir disso a gente vai licitar para a compra dos equipamentos de acordo com a nossa necessidade, para não gerar conflitos. É bem complexo. É bem complexo. Não é fácil, não. Não é fácil. Mônica, desculpa, só interrompendo, mas é rapidinho. Essa segunda etapa da reforma agora 2024 é pintura do gradil ao entorno da Câmara, porque ele está já... partes com ferrugem e tal. A última vez que pintou o gradil... Não, ele foi colocado em 2012, na gestão do então presidente Luiz Carlos Viana. E não recebeu até hoje uma mão de tinta. Então, ele já está descascando algumas partes com ferrugem. Então, essa segunda etapa agora é a pintura do gradil. E ele é grande, o gradil. Ele pega... Sim, é grande. Ele é grande. Pintura geral do prédio... instalação do piso no espaço alternativo e os climatizadores. Então, isso é para essa segunda etapa agora. De coisas que também são necessárias. Sim. E também, se der tempo, né, que o tempo passa e a gente não consegue, a gente vai fazer também um projeto de paisagismo. Que é o que necessita, que também tá meio esquisita a coisa lá. Vamos deixar bem bonito lá a Câmara. Querendo ou não, é o prédio público mais bonito de Descalvado é a Câmara. E as pessoas vêm de fora para a Câmara, todo mundo fala, né? Nossa, que Câmara linda, né? Então, assim, a intenção é deixar lá uma Câmara com aspecto visual melhor, né? Além de ser o prédio mais bonito, também as pessoas usam, como nós já dissemos. Para nós é um orgulho ter um espaço público bem cuidado. É um orgulho para nós. Muito bem, eu tenho aqui o comentário da Rosana na nossa live. Ela disse assim, é até uma crítica no caso. Andei o dia todo a cidade e a cidade precisa mais do que a Câmara. Acho que ela está falando em questão de limpeza, alguma coisa assim. As pessoas têm questionado muito, porque vai reformar a Câmara, não usa esse dinheiro para outra coisa na Prefeitura. É assim, porque a Câmara e a Prefeitura são dois poderes diferentes, né? São poderes distintos, então né? A Câmara, por exemplo, a obrigação da parte da cidade é o prefeito. A Câmara não tem. A Câmara não tem nada. Os vereadores fiscalizam, cobram do prefeito. Sim. Mas eu como presidente não tenho o poder de falar para o prefeito fazer isso ou aquilo. Inclusive o dinheiro que a gente devolve, a gente não tem, a Câmara não pode falar para o prefeito, você vai fazer isso, ele faz se ele quiser. Ele destina de acordo com aquilo que ele quer. Nós não temos esse poder para coisar. Então, essa parte que a Rosana está falando, não depende do dinheiro da Câmara para isso, entendeu? Sim. É uma coisa que isso aí é coisa do prefeito. E mesmo se voltar para a Prefeitura, é ele quem decide aonde vai colocar esse dinheiro. Nós não pode, a gente pode cobrar até falar, mas ele faz se ele quiser. Sim. Entendeu? Então nós não temos esse poder também. A gente sabe, nós vereadores, que o pessoal quase não tem esse hábito de acompanhar a Câmara. Os vereadores sempre estão cobrando, todos os vereadores cobrando. Falta de remédio, falta de limpeza, falta um monte de coisa. É cobrado pelos vereadores quase toda a sessão. Sim. Viu, Mônica? Inclusive, a gente agradece a participação da Rosana, né? Toda a crítica é bem-vinda. E a gente fica à disposição dela para ela... quando a gente fala assim, ó, fizemos uma reforma, a pessoa não tem ideia de como estava, né? Então, assim, essa crítica dela é competência do Poder Executivo, né? De manter as ruas asfaltadas, tal. É competência do Poder Executivo. Quanto à Câmara, viu, Rosana? A gente convida você para ir lá e a gente vai mostrar as fotos do antes e do depois. E ela vai acompanhar o que foi feito. Muita água dentro da Câmara, sobre as escrivaninhas, equipamentos. Só ia piorar ainda mais, ia ficar mais caro futuramente. A gente não... Mônica, a gente não tinha tempo a perder. Ou a gente reformava o telhado, ou a gente ia perder móvel, os documentos da Câmara. Olha,
eu tenho ata de 1866, da instalação da primeira Câmara Municipal em Descalvado. Olha. Ata de 1866. Desde então, todas as atas. Então, ou seja, uma umidade na minha sala pode destruir o material histórico. A gente não podia deixar que era muita água em equipamento, na parede, bolor. A gente tem foto de tudo. Então, Rosana, a gente faz um convite para você. Pode ir lá, a gente vai mostrar o porquê houve a necessidade dessa reforma. Eu tenho certeza que você vai entender o porquê nós gastamos esse dinheiro, porque era necessário. Não era uma despesa indevida, não era uma despesa que podia esperar. Eram coisas indispensáveis. Muito bem, quero agradecer a presença de vocês e gostaria que vocês ficassem à vontade agora para suas considerações finais. Argeu, fica à vontade. Bom, eu acredito que o que a gente falou aqui, a população entendeu, né? E é o que a gente tem. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição da população e de qualquer outra dúvida aí. Tá. O pessoal está pedindo aqui para esperar um pouquinho para finalizar, que chegou pergunta no WhatsApp agora. Ah, maravilha. Aí eu já passo para vocês, depois a gente finaliza. Sim. Ô, Mônica, e não é só para Rosana, não. É um convite para a população, mundo, viu? Né? População, olha, a Câmara é um prédio público, é de todos. Da comunidade descalvadense. Não é um prédio que é dos vereadores, não, é um prédio público que é da população. A gente pede para quem tiver dúvida, podem ir lá, transparência total, tem os processos lá, a gente tem o prazer de receber as pessoas, vamos mostrar o que foi gasto, onde foi gasto, por que houve a necessidade, qual é o interesse público envolvido. Então a gente está lá de portas abertas, Mônica, para receber qualquer cidadão, né, presidente? Sim, é porque a população de Descalvado, eles não têm o hábito de acompanhar, inclusive a sessão da Câmara, né? A gente também convida que a população participe mais, certo? Que aí tira mais as dúvidas deles, que nós estamos lá, hoje os vereadores, todos eles são dedicados à melhoria, né, para o município, e que a turma às vezes tem pessoas que não entendem, o vereador não tem poder para mandar o executivo. Sim. Vamos lá então, tem aqui as perguntas pelo nosso WhatsApp, pessoal que participou pelo Face. Agora vamos atender o WhatsApp então, já ia finalizando a entrevista, mas chegaram aqui as perguntas. O João do Jardim Belém está dizendo assim: sim, é necessária essa reforma, mas não concordo. Há coisas mais importantes a serem feitas, assim como a gente já tinha falado antes aqui. Maurício do Centro: estranho, nenhum vereador ter criticado essa obra. Quem cala consente. Depois de pronto não adianta vir criticar. Foi o que a gente falou também sobre os vereadores não terem comentado nada, né? Sônia do Centro: às vezes é melhor gastar dinheiro com uma boa reforma na Câmara do que devolver para a Prefeitura, que não sabe o que fazer com o dinheiro que tem. Foi o que nós comentamos também aqui. Márcio do bairro São Sebastião: eu não concordo em gastar R$500 mil na reforma e porque tem coisas mais importantes para a população. Foi o que a gente falou também aqui já. Regina, Morada do Sol: a verdade é uma só. Se faz, reclama. Se não faz, reclama do mesmo jeito. Se o dinheiro é da Câmara, a Câmara tem que investir. Sim, com certeza. Márcia do Bela Vista: os vereadores reformam a Câmara e o parque aqui São Sebastião Fioque está abandonado pela Prefeitura. Uma vergonha. Foi o que a gente falou também, que cabe ao prefeito, né? Sim. Usar o dinheiro quando volta para a Prefeitura da forma como ele acha aí melhor, né? André Jardim do Lago: apesar de não concordar com o gasto, há o que fazer. Sim. Esses são os comentários. Na verdade, foi coisas que a gente já até falou aqui, perfeito. Né? É a democracia, as pessoas têm o direito de criticar, principalmente porque é o dinheiro, né, do município, não é do prefeito, não é do presidente da Câmara. O dinheiro, ele é público, né? Povo. Ele é do pagador de imposto, né? Sim. A Margaret Thatcher, que foi a dama de ferro lá na Inglaterra, ela dizia que não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro do pagador de imposto. Então, o dinheiro, ele é do povo. E o povo tem todo o direito de reclamar. Mas respondendo, até me permite, presidente, rapidamente, como nós já dissemos, essa reforma, ela foi para preservar o bem público. A gente não pode deixar o prédio ruir, cair, ficar mais caro depois.
infiltração, o problema do muro de arrimo que foi feito, que o barranco estava cedendo, muita umidade nas paredes da Câmara. Então, ou seja, se a gente espera muito tempo, acaba causando danos maiores ao patrimônio público. E o presidente, como gestor, ele não pode deixar o prédio ficar numa situação ainda mais precária. Então, assim, por mais que a gente entenda que haja crítica, a gente sabe que ele sendo responsável, né, pelo patrimônio ali da Câmara, a gente não pode deixar que o prédio rua, caia e coisas piores aconteçam. Que nem a gente já falou aqui, esse prédio foi feito em novembro de 2003 foi inaugurado. Então, foi inaugurado em novembro de 2003. Então tem que ter uma reforma, tem que ter alguma, sabe, vai deixando deteriorado e depois fica pior. Por que gastou todo esse dinheiro? Porque até hoje não foi feito nada. Não foi feito nada. Então quando você sim, pega... interesse público. O ano passado nós deixamos de emprestar por algumas vezes devido às chuvas, que estava chovendo no espaço onde seriam feitas as formaturas. Né, impedindo o empréstimo de um bem que é público, que é patrimônio, do povo, né, o prédio da Câmara, deixando de emprestar por cuidados, né, por falta de manutenção. Isso não pode. Sim. Então, os munícipes têm que, né, teriam, né, que entender que, apesar de haver outras necessidades, como compra de remédio, ruas danificadas, mas há sim também um interesse público na reforma da Câmara. Sim. Nós estamos falando de um prédio em que as escolas utilizam, empresas. Então, não foi somente os servidores, vereadores que se beneficiaram dessa reforma, o município como um todo. Sim. Eu tenho aqui a dúvida do Luiz Carlos do Jardim Albertina. Ele está dizendo assim, ó: estou ouvindo a rádio e acho que seria melhor empregar o dinheiro no pronto-socorro. Também é tarefa do Poder Executivo? Ele tem essa dúvida. Perfeito. Com certeza. Que nem eu falei, são duas, tem o Executivo e o Legislativo. Então essa parte de todas as infraestruturas da cidade é o Executivo que tem que saber. Sim. Os vereadores fiscalizam e cobram do prefeito. Sim. Só que não tem o poder de exigir que o prefeito faça. Que quem sabe se tem dinheiro para fazer ou não é o prefeito. Entendeu? Então todas essas coisas faz parte do legislativo, do executivo, não do legislativo. Sim. Mônica, é até boa essa pergunta dele, até para a gente esclarecer. Porque, olha, eu não estou defendendo os vereadores, estou falando uma realidade. O que acontece? Cada poder, né, tem a sua esfera de atribuição. Qual que é a função da Câmara Municipal? A função da Câmara Municipal é fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo, a Prefeitura, tá? O vereador, ele não tem o poder de determinar, que seja tampado um buraco, que sejam colocadas luminárias numa rua. Isso é ato de administração, são atos de administração que competem ao Poder Executivo. E às vezes os vereadores me falam lá na Câmara: Diego, me xingaram no Facebook e tal, que eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu falo: olha, falta às vezes a gente esclarecer para a população que o vereador ele não tem esse poder. Ele não tem o poder de mandar pavimentar uma rua. Ele não tem esse poder, tá? É função do Poder Executivo e não do Legislativo. O vereador pede para o Poder Executivo. Ele pede. Não quer dizer que vai ser feito, né? Sim. Ele pede, ele indica, ele sugere, né? Mas assim, eu vejo que injustamente, muitos vereadores são atacados injustamente, porque não é atribuição dele. Ele pode pedir, mas ele não tem o poder de mandar que seja feito. Porque tudo que gera despesa é o prefeito que sabe se tem ou não. Então não adianta o vereador falar que vai fazer asfalto, que vai fazer escola, que vai fazer o que for. Quem sabe se tem a verba ou não é o prefeito. Pode ser que aconteça de ser feito, mas não foi porque ele fez, não foi ele que fez. Ele pode ter até pedido. Né? Nessa parte a população fica... Todos os vereadores trabalham em cima disso aí para melhorar a parte de saúde, para melhorar a parte de limpeza, de tapa-buraco. Só que os vereadores cobram, só que quem sabe se tem dinheiro para fazer ou não é o prefeito. Sim, sim. É a função do Poder Executivo. Entendi, acho que ficou bem explicado aí para a população, né? Agora sim, finalizando, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, fiquem à vontade. A gente que agradece o espaço que vocês deram, eu acredito que ficou bem explicado. Se tiver alguma dúvida, a Câmara está à disposição. Pode procurar. Estamos aí com o diretor, com a Aline, e a Câmara é aberta, da população. A Câmara é um órgão que está lá para
atender o povo e tirar as dúvidas, né? Porque o que a gente espera que ficou bem explicado a parte da reforma, que saiu umas críticas aí. E é isso aí. Faz parte, né? Que maravilha. Sim. Mônica, obrigado, Mônica. Agradeço. Obrigado mesmo de coração aí por ter nos recebido. Obrigada, Lucas, Mônica, obrigado. pela O entrevista. Lucas ficou escondido ali. O Lucas fica escondido. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a Regional, o Marcos Trozzi, que é nosso amigo. Parabenizar todos que trabalham aqui. Mais uma vez, parabenizar o Eduardo pelo Câmara em Destaque, que ele traz informações sobre as sessões. Parabéns, Du. Parabéns a todos, viu? Muito obrigado mesmo. A gente agradece a presença de vocês, muito obrigada pelas informações, acho que tirou as dúvidas aí da população. Quero agradecer a audiência também dos nossos ouvintes, dos nossos internautas no Facebook. Compartilhem a nossa live, sigam a nossa página no Facebook para acompanhar as próximas lives, tá bom? Uma ótima tarde para todo mundo e até mais.